Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Brown aqui falando, sejam bem-vindos aqui ao canal Daniel Brown Oficial, com um pouco de atraso, cenário aqui um pouco improvisado, tô na casa aqui da minha namorada, não pude gravar na manhã de hoje, né, porra, passei meio mal, tô numa gripe aí, cara, sempre fim de ano aqui, engraçado, eu sempre fico gripando pra caramba. Então acaba que atrapalha aqui a produção de conteúdos, mas vamos agregar aqui. Peço desculpas, eu ia fazer 2 vídeos, vou fazer um só, juntando tudo o que aconteceu, o que vem acontecendo nos últimos dias. Peço para você se inscrever no canal, peço para você ativar as notificações e mandar aqui o teu nome, né, o seu recado aqui, o teu comentário, o que você está achando do conteúdo, o que você não está achando, né, só com o teu nome e a cidade onde você está falando, que eu vou mandar um abraço para todo mundo que participar. E aí os abraços dessa vez vão para... Maílson Soares, de Urará, Pará. Maílson Soares, do Uruará, no Pará. Se eu não me engano, tem um U, né? Uruará, né? Uruará. Isso. Jéssica de São Mateus. Jéssica de São Mateus, e o outro eu gravei. Bruno Coelho, aqui da capital, Rio de Janeiro. Então é isso, cara. Quer um salve aqui no canal do Daniel Brown? Só mandar o teu nome e a cidade onde você tá falando. E agora vamos embora pro vídeo, que a gente tem muita coisa pra comentar. Muita coisa boa, muita coisa ruim, muita coisa... Não diria ruim, né? Mas... assim, todo tipo de conteúdo abrangente de Botafogo possível. Vamos por ordem aqui, gente, né? Primeiro falando do futebol, especificamente do Gabriel, né? Por ordem de acontecimento, né? Ontem à noite a gente ficou sabendo aí da rescisão de contrato do Gabriel com o Botafogo, né? Por conta da solicitação do retorno do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro quer contar com o atleta para a temporada de 2020. Então, né, acaba, né, rescindido esse contrato. É diferente do caso do Eric. O Eric que chegou ao Botafogo, se eu não me engano, em agosto de 2018, e aí tinha um contrato curto até dezembro de 2018. Então ele teve que fazer um novo contrato. O Gabriel é diferente. O Gabriel ele tinha um contrato de 2 temporadas com o Botafogo, né? Mas se o Atlético na primeira temporada solicitasse o retorno dele, é claro que ia solicitar porque ele foi muito bem, o Botafogo ia ter que ceder, ia ter que rescindir esse contrato. Então, mais um contrato mal feito pelo Mais Botafogo. Não sei necessariamente quem é o responsável por isso, se foi o Barros, se foi o Noronha, né? Se foi a diretoria geral, mas foi assim, muito, mas muito mal feito. E aí o Botafogo vende mal o Igor Rabelo por 13 milhões e não tem aquilo que lhe foi oferecido, que é o Gabriel, o zagueiro em troca, e vai ter que ir ao mercado, explorar o mercado por um outro zagueiro no lugar do cara que foi o melhor jogador da temporada. E por que eu acho que é um caso diferente do Eric? Não fica um gostinho de até logo. O Eric voltou depois, treinou, fez a pré-temporada lá no Palmeiras e voltou. No segundo jogo do Campeonato Carioca, o Eric já estava de volta. Eu acho que em relação ao Galo vai ser um pouco mais difícil. O Botafogo ele não tem poderio econômico, o Botafogo nesse momento ele não tem poder, né, de negociação por conta aí da saída de um diretor executivo. Você tem um comitê tentando poupar o máximo de dinheiro possível e, cara, isso conta muito. Então, se houver um até logo ao Gabriel, seria para depois, né, para o meio da temporada ou para outra temporada, quando o Botafogo tiver poder aquisitivo para contratá-lo, para comprá-lo, né? Então, boa sorte ao Gabriel, cara. O Botafogo nunca vai sair desse cara e tenho certeza que ele vai querer retornar um dia e vestir a camisa do Botafogo. Quem sabe um novo Botafogo, mas com o Gabriel de sempre, que é esse Gabriel que a gente conhece, tão comprometido dentro e fora de campo. Agora vamos para outro assunto. Agora vamos falar de coisa boa, gente. Basquetebol. Tem sido orgulho do Botafogo, com certeza, nos últimos 2 anos, né, em que o Botafogo realmente tem decepcionado bastante as suas torcidas no campo, no futebol. Mas no basquete, desde a conquista do título da Liga Ouro, desde as boas campanhas em estadual e NBB, e agora no título sul-americano. Na primeira vez que essa safra retorna, que o Botafogo retorna a uma competição internacional, o Botafogo faz uma campanha digna de história, digna de DVD. Foi sexta no último minuto, foi quase eliminação na primeira fase, jogos absolutamente emocionantes. Na final, contra o Corinthians, no único jogo que o Botafogo tinha no Rio de Janeiro, na Arena Bebeto de Freitas, na Barra da Tijuca, o Botafogo perdeu a partida, foi atropelado pelo Corinthians, e qualquer vitória do Corinthians em São Paulo, jogando no seu ginásio 2 vezes, daria o título ao rival paulista. O Botafogo venceu os 2 jogos, repito, os 2 jogos na arena, no estádio, né, do ginásio do Corinthians, lá no Parque São Jorge. Então, sinceramente, cara, sem palavras. E eu vou passar, então, as palavras aqui para quem entende, para quem conhece de basquete. Eu sou um mero espectador, eu sou um mero torcedor quando se trata de basquete. Vou passar a palavra para ele, Leonardo Bessa, que gravou um vídeo. Um cara que eu tenho certeza que ele se emocionou. Se teve alguém que se emocionou na cobertura do basquete, que chorou com esse título, foi o Leonardo Bessa, nosso integrante lá do Seleção Alvinegra. É contigo, Léo.
Fala galera que acompanha o canal do Daniel Brownie, para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Leonardo Bessa e eu faço a cobertura do Botafogo pelo Seleção Alvinegra lá no Twitter e também no Instagram. E eu venho aqui falar para vocês um pouco desse título, desse marco, né? Esse feito histórico que o Botafogo conseguiu no basquete, campeão da Liga Sul-Americana. Uma equipe desacreditada por muitos, começou a temporada bem abaixo do que era esperado, mas que tem uma história muito bonita. Desde a Liga Ouro, o Alvinegro tentava já fazer a sua história, construiu seu humilde time e conseguiu o acesso. No NBB 10 teve toda aquela situação envolvendo o playoff, o Botafogo conseguiu, mas foi logo eliminado. E agora conseguimos, enfim, a glória. O Botafogo consegue o título sul-americano com muito esforço, com muito trabalho e também com muito planejamento. E é um título que coroa alguns grandes astros dessa equipe, como é o caso do alarmador norte-americano Jamal Smith, ele que é o grande ídolo desse atual time do Botafogo, é o craque da equipe, é o líder, na verdade, dentro de campo, e que foi quem regeu essa equipe do Botafogo ao título sul-americano. Desde a primeira fase, o Jamal ele liderava os jogos, na segunda fase ele foi responsável por aquela virada sensacional contra a equipe do ciclista olímpico, o Botafogo precisava tirar 17 pontos e conseguiu, e coroou outro jogador, um jogador muito humilde, mas que sempre trabalhou demais, que é o ala Cauê Borges. Ele que é a grande peça, né, o homem de confiança do técnico Léo Figueiró, foi o grande astro, foi o MVP das finais da Liga Sul-Americana e conseguiu a sua valorização agora no basquetebol nacional, tanto que já estão cogitando um jogador nosso, um jogador do Botafogo, o Cauê, na seleção do Alexander Petrovic, a seleção na qual o Léo Figueiró, né, ele é auxiliar do Petrovic. Então talvez a gente possa ter mais um grande nome aí agora representando o Botafogo a nível nacional no basquete. É uma grande data, é realmente um feito enorme para o Botafogo e que precisa ser lembrado e precisa ser muito valorizado, ainda mais num ano bem difícil como foi do Botafogo de Futebol e Regatas. Eu agradeço ao Brownie pela participação aqui no canal. E se você não me acompanha no Twitter, no Instagram, me segue lá no Twitter, @Bessa_Léo, e também segue o Seleção Alvinegra, o nosso portal, que eu falo tudo de basquete, dos esportes olímpicos no geral no Botafogo. Valeu, rapaziada, muito obrigado e até a próxima. Tá aí, pessoal, um basquetebol que merece sim ser valorizado, independentemente da situação financeira do clube, dos problemas do clube. A gente fala aqui da situação dos esportes olímpicos, teve a questão do vôlei, né, que acabou saindo da Superliga por conta de questões financeiras, e ainda bem que o basquete não sofreu esse baque, e é tudo que a gente não quer que aconteça. A gente quer outros esportes, né, aquela velha frase do hino, noutros esportes tua fibra está presente, a gente quer sempre esses outros esportes dando orgulho pro Botafogo, enquanto, claro, o futebol não der orgulho, e até isso a gente tem uma etapa de transição muito delicada daqui pra frente, por isso eu quero falar de Valdir Espinosa. E foi um dia muito agitado no Botafogo, além da coletiva do Valdir Espinosa, né, na apresentação dele, na sala de imprensa do Newton Santos, você teve também, no próprio Newton Santos, o evento do Constelação Alvinegra, o encontro das constelações no estádio Newton Santos. No ano passado me fiz presente, né? Fui convidado. Nesse ano não pude participar, né? Tive alguns compromissos importantes, né? Também não estou muito bem de saúde, estou meio baqueado, mas de qualquer forma, meus amigos da Terefogo, né, me representaram muito bem, o Jandir, o Rodolfo, a Mariana, né? O povo teresopolitano foi muito bem representado por essas três feras que se fizeram presentes lá, representando a constelação de Teresópolis, né? E além da constelação de Terê, né, que é a que eu faço parte, né? Eu vivi em Teresópolis, né, digamos que a minha vida inteira, né, os primeiros 18 anos da minha vida, né, todo mundo lá, todas as constelações espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, representando, e aí houve uma união lá do pessoal com a galera do Botafogo Samba Clube, que está fazendo umas gravações lá, com o pessoal do tour do estádio Newton Santos. Eu quero explicar que o tour do estádio está tendo uma nova era, tá entrando uma galera muito capacitada para fazer do tour do Newton Santos uma parada muito mais atrativa para quem é botafoguense, para quem é de fora. Então eu vou falar mais adiante sobre isso, né? E também às 3 da tarde o time de basquete foi recepcionado, né? O Léo Bessa, inclusive, gravou ele de perto, recepcionou a chegada do Léo Figueiró, do Jamal, do Cauê, que foi o MVP, né, de toda a galera do basquete que merece muito o nosso prestígio. Agora falando sobre o Valdir Espinosa. Ex-jogador, ex-técnico de futebol, inclusive ex-técnico do Botafogo, campeão, o treinador, o comandante da conquista de 1989, do gol do Maurício em cima do Flamengo, acabando com a espera de 21 anos sem título. Valdir Espinosa está de volta ao Botafogo, rapaziada, dessa vez numa nova função, não necessariamente como diretor executivo. O Barros também era um diretor. Ele vai chegar como gerente de futebol, ele vai fazer a gestão do vestiário, a gestão de tudo que acontece dentro do vestiário, e eu acho que a direção, né, a contratação
dos jogadores ela vai ficar mais para esse comitê, né, que vai escolher esses jogadores. Ou seja, qual vai ser a grande missão do Valdir Espinosa, rapaziada? O elo entre vestiário e diretoria, entre jogadores e diretores. Essa que vai ser a grande missão, da qual o Anderson Barros fazia muito bem. Os jogadores tinham muito respeito pelo Anderson Barros, que era muito transparente com eles, que resolvia as questões para eles, né? Era basicamente um representante, o Barros, do vestiário do Botafogo nessa diretoria. Então o Valdir Espinosa ele vai ter que fazer o mesmo, e aí ele tem alguns desafios. Primeiros pontos positivos, gente, o Espinosa ele é muito experiente, cara, entende muito de futebol, entende muito de campo e bola, entende muito de jogo, entende muito de vestiário. Então, sinceramente, cara, em relação à experiência, tato com situações difíceis, por todo o currículo do Valdir Espinosa, a gente pode ficar um pouco tranquilo. A questão é o currículo dele como diretor, como gestor. Aí é uma coisa que fica um pouco mais inexperiente. E ele vai ter que ficar ligado porque ele já vai ter que entrar completamente atento. Por exemplo, eu me preocupo quando ele chega numa entrevista, né, na coletiva de imprensa, e fala que, tô vendo os nomes dos jogadores, ainda não sei os nomes dos jogadores. Então ele já tem que estar inteirado em tudo quando ele chegar pela primeira vez no vestiário para falar com os caras. Um outro desafio, né? O Valdir Espinosa ele vai ter que se mostrar um grande parceiro desses jogadores. Né? A partir do momento em que ele é um cara muito ligado, ele foi uma escolha por ser ligado ao Montenegro, por ser ligado ao Mufarrege. Vale lembrar que o Espinosa era um dos nomes cotados pela diretoria para assumir algum cargo no clube quando o Antônio Lopes se despediu do Botafogo, foi embora lá de 2017 para 2018, aí chegou o Barros. Então o Valdir Espinosa ele é um cara muito conhecido pela diretoria, então ele vai passar a ser conhecido pelos jogadores, e tomara que os jogadores o aceitem muito bem. É muito importante para esse período de transição. Se vão aparecer mais os pontos positivos e negativos, vai depender dele, do vestiário, do ambiente e do contexto. Só esperando, só aguardando para ver o que vai acontecer. Então, é basicamente isso, pessoal. A gente tem aí a apresentação do Valdir Espinosa, a despedida do Gabriel, que a gente não sabe até quando, a gente pode considerar um até logo, e também toda essa sensação maravilhosa de um título sul-americano de basquete. Para quem não sabe, o sul-americano de basquete equivale realmente à Copa Sul-Americana. E aí, com isso, o Botafogo está classificado para a Liga das Américas de basquete, que equivale ao que é Libertadores, digamos assim. Portanto, pessoal, é basicamente isso. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelo carinho. E vamos comentar aqui o que vocês acharam dessa questão do Gabriel, dessa questão do Valdir Espinosa e também da sensação de vocês ao verem aí o Botafogo dando orgulho e muito orgulho no basquetebol. Então comentem aqui o seu nome, a cidade onde você está falando para ganhar o salve, se inscreva no canal, ative as notificações e amanhã eu volto com muito mais. Um forte abraço, até a próxima. Tchau!